O meu amigo Thomas é engenheiro civil em uma empresa e, como eu estou terminando o mesmo curso, pedi uma ajuda para ele. Aí, ele me chamou para acompanhar a construção de uma casa que ele e outros profissionais estão realizando. A obra está sendo feita em alvenaria estrutural e a nossa conversa foi exatamente sobre isso. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo que utiliza as paredes como principal estrutura de suporte. Além disso, ela tem um mecanismo estrutural que pode ser do tipo não armado ou armado. No primeiro caso, o sistema não permite que existam áreas tracionadas na estrutura. Esse tipo é aplicado em edificações de pequeno porte. Já na alvenaria armada, é utilizada a armadura com zonas tracionadas, fazendo com que a estrutura tenha maior capacidade de carga. Eu e o Thomas percorremos a construção toda analisando cada concepção do projeto. Uma delas foi a modulação dos cômodos, um sistema feito por meio da espessura e do comprimento do bloco, definindo a dimensão modular. O Thomas comentou que a modulação dos ambientes é fundamental para que a construção seja eficiente e econômica. Essa modulação pode ser feita de maneira horizontal, limitada pelo comprimento e largura do bloco, ou de forma vertical, pela altura do bloco. Seja qual for o sistema estrutural escolhido, o engenheiro precisa analisar os pontos positivos e os negativos para que atenda ao propósito da construção. Nesse sistema estrutural, os componentes básicos são os blocos, a junta de argamassa, o grout e a armadura. Alguns formatos de blocos têm funções específicas, como o do tipo canaleta usado na execução de vergas, contravergas e cintamentos. Já os de canaleta J são utilizados na última fiada da alvenaria, proporcionando melhor acabamento ao conjunto. O Thomas também me explicou sobre a junta de argamassa, uma mistura homogênea de agregados, aglomerantes e água, contendo ou não aditivos ou adições. Essa mistura possui propriedades que fornecem a aderência de um bloco sobre o outro. Isso permite um apoio uniforme que facilita o assentamento e compensa as variações dimensionais das unidades. Outro elemento importante é o grout, uma mistura de cimento, cal, areia, brita zero e água. Ele possui alta fluidez e é utilizado para preencher os espaços vazios dos blocos. Sua função é solidarizar armaduras à alvenaria ou aumentar sua capacidade de resistência. Já a função da armadura é suportar os esforços de tração e cisalhamento, aumentando a resistência dos elementos estruturais e evitando fissuras. Os tipos mais comuns de armadura são as barras de aço, CIA 50, usadas no sistema tradicional de concreto armado, e as treliças, utilizadas na armação de canaletas. No fim da visita à obra em questão, o Thomas deixou bem claro que atualmente há uma série de equipamentos e ferramentas para a execução da alvenaria, além de um rigoroso controle de materiais utilizados. Por isso, que tal você seguir o meu exemplo e continuar pesquisando e descobrindo novas formas de trabalhar com a alvenaria estrutural? Bons estudos e até mais! O meu amigo Thomas é engenheiro civil em uma empresa e, como eu estou terminando o mesmo curso, pedi uma ajuda para ele. Aí, ele me chamou para acompanhar a construção de uma casa que ele e outros profissionais estão realizando. A obra está sendo feita em alvenaria estrutural e a nossa conversa foi exatamente sobre isso. A alvenaria estrutural é um sistema construtivo que utiliza as paredes como principal estrutura de suporte. Além disso, ela tem um mecanismo estrutural que pode ser do tipo não armado ou armado. No primeiro caso,
o sistema não permite que existam áreas tracionadas na estrutura. Esse tipo é aplicado em edificações de pequeno porte. Já na alvenaria armada, é utilizada a armadura com zonas tracionadas, fazendo com que a estrutura tenha maior capacidade de carga. Eu e o Thomas percorremos a construção toda analisando cada concepção do projeto. Uma delas foi a modulação dos cômodos, um sistema feito por meio da espessura e do comprimento do bloco, definindo a dimensão modular. O Thomas comentou que a modulação dos ambientes é fundamental para que a construção seja eficiente e econômica. Essa modulação pode ser feita de maneira horizontal, limitada pelo comprimento e largura do bloco, ou de forma vertical, pela altura do bloco. Seja qual for o sistema estrutural escolhido, o engenheiro precisa analisar os pontos positivos e os negativos para que atenda ao propósito da construção. Nesse sistema estrutural, os componentes básicos são os blocos, a junta de argamassa, o grout e a armadura. Alguns formatos de blocos têm funções específicas, como o do tipo canaleta usado na execução de vergas, contravergas e cintamentos. Já os de canaleta J são utilizados na última fiada da alvenaria, proporcionando melhor acabamento ao conjunto. O Thomas também me explicou sobre a junta de argamassa, uma mistura homogênea de agregados, aglomerantes e água, contendo ou não aditivos ou adições. Essa mistura possui propriedades que fornecem aderência de um bloco sobre o outro. Isso permite um apoio uniforme que facilita o assentamento e compensa as variações dimensionais das unidades. Outro elemento importante é o grout, uma mistura de cimento, cal, areia, brita zero e água. Ele possui alta fluidez e é utilizado para preencher os espaços vazios dos blocos. Sua função é solidarizar armaduras à alvenaria ou aumentar sua capacidade de resistência. Já a função da armadura é suportar os esforços de tração e cisalhamento, aumentando a resistência dos elementos estruturais e evitando fissuras. Os tipos mais comuns de armadura são as barras de aço, CIA 50, usadas no sistema tradicional de concreto armado, e as treliças, utilizadas na armação de canaletas. No fim da visita à obra em questão, o Thomas deixou bem claro que atualmente há uma série de equipamentos e ferramentas para a execução da alvenaria, além de um rigoroso controle de materiais utilizados. Por isso, que tal você seguir o meu exemplo e continuar pesquisando e descobrindo novas formas de trabalhar com a alvenaria estrutural? Bons estudos e até mais!